vamos continuar pelo Porto e voltamos ao Porto e vamos aprofundar um bocadinho mais o vinho do Porto e a cidade do Porto em si. Como eu tinha referido, é um pouquinho também para os meus colegas profissionais de turismo em que eu estou a falar. Nas nossas visitas ao Porto, e normalmente quem vai de Lisboa, chegamos já com algum cansaço. Eu aconselho sempre a tentar levar o cliente no dia anterior. Mas, de qualquer das formas, um dos pontos interessantes, e normalmente por onde eu gosto de começar a visita ao Porto, é na Catedral do Porto, na Sé Catedral do Porto. Mais bonitas vistas sobre a cidade do Porto, sobre a Ribeira, sobre a ponte e sobre o rio. Ali onde nós podemos falar da Nossa Senhora da Vendôma, padroeira da cidade do Porto, e onde vemos também o Vímora Peres, onde podemos a história da cidade do Porto. Um pouco mais abaixo, já todos conhecem a Estação de São Bento, um antigo convento que foi ocupado a partir do processo de 1834, que ocupou esse convento, depois de estar vazio, depois da última freira abandonar o convento, e serviu para fazer a Estação de São Bento. Na entrada da estação observamos uma grande coleção, uma das mais bonitas coleções de azulejos de Jorge Colasso, onde retrata a história de Portugal, factos da história de Portugal e da agricultura no Douro. De seguida, dali, normalmente eu gosto de fazer a visita do Centro Histórico do Porto a pé. É um bocado contrassenso, mas eu faço a pé e gosto de Rua das Flores a pé. Até à Igreja da Misericórdia. E dali, por sua vez, irei junto à Igreja de São Francisco, Palácio da Bolsa, depois Palácio dos Infantes, a Ribeira do Porto. Algumas vezes terei que voltar dali onde deixo os meus clientes a relaxar um bocadinho na Ribeira e depois então seguirei para a Ponte Dom Luís. A Ponte Dom Luís é um dos postais, é o mais famoso postal da cidade do Porto. É uma ponte de 1856. Não vou logo direito às caves do vinho do Porto. Irei sim ao Monte da Virgem do Pilar, à Igreja do Pilar, para observar outra das grandes vistas sobre a cidade do Porto, sobre o Rio Douro, e com vistas para Vila Nova de Gaia também, para as caves de Vila Nova de Gaia. Uma curiosidade de Vila Nova de Gaia, é uma das cidades do mundo com mais concentração de álcool por metro quadrado. Já lá voltaremos ao Porto, de assinalar a Avenida dos Aliados, a Praça da Liberdade, o Rei Dom Pedro, o nosso Dom Pedro IV, que tem o coração na cidade do Porto, os Aliados, também a Câmara Municipal, o edifício da Câmara Municipal, o edifício do Banco de Portugal e outros edifícios bastante interessantes do período do início do século, finais do século XIX, início do século XX. A nossa pedonal Rua de Santa Catarina, a famosa Igreja dos Grilos, o Café Majestic, o Bolhão, esperemos que voltem em breve para nós podermos dar a conhecer o Bolhão. Todos estes aspectos turísticos da cidade do Porto. Tanto na Ribeira, iremos passear um bocadinho até à Foz do Rio Douro, passando por Miragaia. Existem centenas de caves
em Gaia, iremos passar à prova dos vinhos. Eu hoje tenho aqui um portozinho. Este é um LBV. A gente poderá ver a cor. Eu posso-vos mostrar aqui a cor. Não é desta garrafa que eu aqui tenho. Esta garrafa é um Tawny Reserva. Eu já irei falar o que é o Tawny Reserva, o que é um LBV, ou até um outro estilo de vinho. Dentro dos vinhos do Porto, isto causa uma grande confusão e seria bom que os colegas e profissionais de informação turística soubessem explicar de uma vez por todas o vinho do Porto. O vinho do Porto é um dos nossos primeiros e grandes embaixadores portugueses, dentro de, como eu já referi num outro vídeo, ele foi para celebrar a vitória da Batalha de Waterloo pelo General Wellington. Ele serviu para outras grandes efemérides por essa Europa fora, adotado pela Rainha de Inglaterra, sempre na corte inglesa. O vinho do Porto é um dos mais conhecidos. Daí ser o nosso primeiro grande embaixador. A par também é o vinho Madeira, mais recente, mas o nosso primeiro grande embaixador é o vinho do Porto. Os diferentes tipos de vinho, dentro dos vinhos do Porto, eu posso enumerar duas categorias do vinho do Porto. Essas categorias são os que envelhecem em madeira e os que envelhecem em garrafa. Agora vou beber um bocadinho, está-me a dar um pouco de sede. É um excelente aperitivo, como digestivo também, acompanha bem com alguns queijos, com sobremesas mais amargas a contrastar a doçura. O vinho do Porto pode ter até 130 gramas de açúcar por litro. É um vinho doce por sua natureza, ou seja, é um vinho doce fortificado. Sempre de referir que há vinhos naturalmente doces e há vinhos doces, que é o caso do vinho do Porto. É um vinho doce fortificado, porque é fortificado com aguardente. Voltando às categorias do vinho do Porto, temos duas categorias: os que envelhecem em madeira e os que envelhecem em garrafa. Estes podem ser rubis, tawnies, reservas, LBVs e vintage, e ainda colheitas. Os rubis são vinhos jovens, safras recentes, com 2-3 anos, e ficam em balseiros, em contacto com algum oxigênio, durante 3 a 5 anos. Estes são os rubis e são engarrafados. Temos os tawnies. Os tawnies são uns vinhos com uma cor menos avermelhada, menos grená, já a esbater para uns tons mais acastanhados. Tem uma cor menos pronunciada, porque este foi envelhecer em barricas de carvalho e fica a envelhecer em barricas de carvalho até 7 anos. É um tawnies. Depois temos o LBV, o Late Bottle Vintage. Este é proveniente de um único ano, porque os rubis e os tawnies podem ter blends de diferentes colheitas de outros anos. O LBV, o Late Bottle Vintage, é de um único ano. É uma safra de um único ano. Este tem o mesmo processo de um Tawny,
mas em barricas, mas só de 4 a 5 anos. Depois temos o colheita, que é o Porto, pode chamar o Porto Colheita, que tem que ter no mínimo 7 anos. Ou seja, é um tawny que evoluiu e começa a ser um colheita de 2017, um colheita de 2015. Enfim, este é um colheita não, porque passou aquele tempo, mais tempo a envelhecer do que o que deveria para ser um tawny. Como não foi, isto acontece quando os anos não são declarados vintage. Ou seja, eu sou um produtor, estou à espera que o meu vinho daquele ano e o Instituto do Vinho do Porto declara aquele determinado ano um ano vintage, que isso às vezes não acontece. Eu não quero correr o risco de pôr o meu vinho, que pode-se chamar um single vintage, atenção, dentro dos vintage há o vintage, que é declarado pelo IVDP. Todos os produtores, ou a grande maioria dos produtores, assinalaram que aquele ano foi um ano excepcional. Vou-vos dar, por exemplo, ou já vos tinha dado o exemplo do ano 2011, e o IVDP, o Instituto da Vinha do Vinho do Porto, do Instituto do Vinho do Porto, declarou o ano 2011 como um ano excepcional, ou seja, um ano vintage. Ou então pode ser um single vintage. O Instituto do Vinho do Porto também pode considerar que aquele produtor, aquele determinado produtor, propôs o seu vinho, só o produtor propôs o seu vinho vintage e tem condições especiais para ser um single vintage. Não é um vintage declarado pelo Instituto, mas é um single vintage. Tudo isto se deve à proteção que o vinho do Porto tem. Atenção que há a lei dos terços. A lei dos terços só permite a venda de 1/3 da produção, até 2 terços. Isto para preservar que não haja um excesso de vinho no mercado de determinado ano. Então permite que haja estes diferentes tipos de evoluções e diferentes apostas para os produtores do vinho do Porto. Vou apostar, quero um tawny, mas ele não foi um tawny, ou quero um LBV, não é um LBV, passou a ser um colheita. Isto tudo permite jogar dentro da produção do vinho. Outro facto de mencionar é que os tawnies podem ter menção de idade. 40 anos. Isto não quer dizer que tenha 40 anos o vinho. Quer dizer que há uma média de idades de um blend. Ou seja, eu vou buscar um pouco de vinho com 10 anos a um barril, vou buscar um pouco de vinho com 40 anos, vou buscar um pouco de vinho com 30 anos, a média de idades há de ser os 40. Vamos supor que mais ou menos seja assim. A média de idades entre o lote de diferentes vinhos é os 40 anos. E então eu posso engarrafar, autorizado pelo Instituto do Vinho do Porto, posso engarrafar esse vinho com 40 anos. Isto é quando tem menção de idade. Outro aspecto curioso é de voltarmos novamente ao Douro, ao Alto Douro, ao peso da régua, ao pinhão, onde os vinhos são produzidos. O vinho é produzido naquele ano, fica 2 anos ali na vinícola, lá em cima no Douro, depois é trazido para Gaia, onde passam então ou a balseiros ou a barricas. É transportado pelos barcos, ou seria transportado pelos barcos rabelos, hoje em dia utiliza-se outros meios de transporte. Também
As dificuldades há uns anos atrás, mesmo no transporte dos barcos rabelos, eram outras, porque havia partes do rio que depois o barco encalhava, tinha que ser puxado por rocho e por terra, enfim, era uma certa logística que obrigava ao transporte do vinho do Porto, não era totalmente fácil, não era pôr no barco e trazer para baixo. Obrigava a uma certa logística e às vezes com intempéries e o rio com correntes. Hoje é bem mais fácil esse transporte. Então chega à Gaia e ali logo é selecionado o vinho, ou vai para uma parte para os grandes tonéis para fazerem rubis, ou então vai para os barris, pequenos barris, mais pequenos, onde são postos como em soleiras ou criadeiras, que é os barris dispostos uns por cima dos outros, e ali fica normalmente junto na mesma secção da adega os balseiros com os rubis e os barris com os tawnies, porque estes envelhecem em barril, estes dois. Os outros envelhecem em garrafa. É extraído, normalmente é extraído do barril para a garrafa e então aí fica a envelhecer em garrafa. Espero que tenha sido um bom contributo para a compreensão um pouco do vinho do Porto. É um pouco confuso eu estar a falar, mas se nós formos estudar, pois cada um vai explicar um pouco à sua maneira, de um método mais fácil e que mais entende, para que a pessoa perceba o que é os vinhos do Porto. Até uma próxima.